O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6, A Vida no Mundo Espiritual. Espíritos errantes. Observações. Erraticidade. É o período que o espírito permanece no mundo espiritual. É o intervalo entre uma encarnação e outra. Errante é o nome do espírito que, depois de deixar a Terra, retorna ao mundo espiritual e lá aguarda uma nova encarnação. Os espíritos evoluídos, que não precisam mais reencarnar na Terra, não são considerados espíritos errantes. Ver pergunta número 226. Pergunta 223. A alma reencarna logo após deixar o corpo físico? Resposta: algumas vezes reencarna imediatamente, mas o mais frequente é a reencarnação após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Nesses mundos, onde a matéria do corpo físico é menos grosseira, o espírito, mesmo estando encarnado, desfruta de quase todas as faculdades que possui um espírito desencarnado. Seu estado normal é o mesmo que o de um sonâmbulo lúcido. Pergunta 224. No que a alma se torna no intervalo das encarnações? Resposta: torna-se um espírito errante que aguarda nova oportunidade para reencarnar. Pergunta 224A. Qual o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra? O intervalo de tempo pode ser de algumas horas até alguns milhares de séculos. Não existe um limite pré-fixado para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca será eterno. Cedo ou tarde, o espírito sempre encontra a oportunidade de recomeçar uma nova existência, para se aperfeiçoar em relação às existências anteriores. 224b. Esse tempo de permanência no mundo espiritual está subordinado à vontade do espírito ou pode lhe ser imposto como expiação? O tempo de permanência do espírito no mundo espiritual é uma consequência do seu livre arbítrio, porque os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Para alguns, um período prolongado no mundo espiritual é uma punição imposta por Deus. Outros solicitam que esse tempo se prolongue para realizarem estudos que somente podem ser feitos com proveito quando o espírito está desencarnado. Ver perguntas número 258, 615, 963 e seguintes. 225. A erraticidade é um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porque existem espíritos de todos os graus no mundo espiritual. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. O estado normal do espírito é quando ele está desencarnado, livre do corpo físico. 226. Pode-se entender que todos os espíritos que estão desencarnados são errantes? Não. São errantes aqueles que ainda precisam reencarnar. Os espíritos puros que já atingiram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Comentário de Kardec. Os espíritos pertencem a diferentes graus, de acordo com suas qualidades. À medida que desenvolvem essas qualidades, eles vão se purificando. Assim, podemos classificá-los em: espíritos encarnados são aqueles que possuem um corpo físico. Espíritos errantes pertencem a esse grupo aqueles que já abandonaram o corpo físico e vivem no mundo espiritual enquanto aguardam uma nova encarnação para continuarem o seu aperfeiçoamento. Espíritos puros ou perfeitos são aqueles que não precisam mais reencarnar. 227. Como os espíritos errantes se instruem no mundo espiritual? Será da mesma maneira que nós? Eles estudam o seu passado e procuram meios de se elevar.
observam o que ocorre nos lugares por onde passam, ouvem as palestras e conferências dos homens mais esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. Participando de todas essas atividades, eles adquirem conhecimentos e que são inspirados por ideias que não tinham antes. 228. Os espíritos conservam algumas de suas paixões humanas? Os espíritos elevados, ao desencarnarem, libertam-se das paixões inferiores e ficam somente com as boas. Já os espíritos inferiores as conservam, pois de outro modo seriam espíritos elevados. 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam suas más paixões, uma vez que reconhecem nelas os seus inconvenientes? No mundo, existem pessoas excessivamente invejosas. Vocês acreditam que elas deixam de ser invejosas apenas porque desencarnam? Após a partida da Terra, principalmente aqueles que tiveram paixões muito intensas, resta uma espécie de atmosfera que os acompanha, que os envolve, fazendo com que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não está inteiramente desligado do corpo físico. Apenas por alguns momentos ele entrevê a verdade, como que para lhe mostrar o bom caminho. 230. O espírito progride no mundo espiritual? Pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo de progredir. Mas é na existência em corpo físico que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. 231. Os espíritos desencarnados são felizes ou infelizes? São felizes ou infelizes sempre de acordo com o seu mérito. Os infelizes sofrem com as paixões das quais ainda conservam a essência. Aqueles que já alcançaram um grau maior de desmaterialização são mais felizes. No intervalo entre uma encarnação e outra, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e então procura os meios para alcançar essa felicidade. Entretanto, nem sempre lhe é permitido reencarnar onde deseja, o que para ele é uma espécie de punição. 232. No estado de erraticidade, os espíritos podem ir a todos os mundos? Depende. Pelo simples fato de ter deixado o corpo físico, o espírito ainda não se acha completamente desligado da matéria. Permanece vinculado ao mundo onde viveu, ou a outro semelhante, a menos que durante a sua vida tenha se elevado muito. Aliás, a elevação deve ser sempre o objetivo a ser atingido. Do contrário, o espírito jamais se aperfeiçoaria. Entretanto, ele pode ir a alguns mundos superiores, mas sempre na qualidade de estrangeiro. Na verdade, ele consegue apenas entrever esses mundos. O que já lhe desperta o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Sim, muitas vezes vão com a finalidade de ajudar os seus habitantes a progredir. Se não fosse assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Mundos transitórios. 234. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou locais de repouso para os espíritos que estão na erraticidade? Sim, existem. São mundos particularmente destinados aos espíritos que estão na erraticidade, nos quais eles podem habitar temporariamente. São espécies de acampamentos ao ar livre, campos para repousar de uma erraticidade muito longa. Condição esta sempre um tanto angustiante. São posições intermediárias entre outros mundos e que estão em sintonia com a natureza dos espíritos que lá podem permanecer. Nesses mundos transitórios, eles desfrutam de um maior ou menor bem-estar. 234A. Os espíritos que habitam os mundos transitórios podem deixá-los quando quiserem? Sim, eles podem deixar esses mundos para seguir o seu destino.
Podemos imaginá-los como aves que pousam numa ilha para recuperar suas forças e depois seguir adiante. 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Os que se reúnem nesses mundos o fazem com o objetivo de se instruírem. Querem obter mais facilmente a permissão para alcançar lugares melhores e chegar à posição que os eleitos já alcançaram. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A posição deles é apenas temporária. 236A. Os mundos transitórios também são habitados por seres que possuem corpo físico? Não. Sua superfície é estéril, improdutiva. Aqueles que o habitam não precisam de nada. 236b. Essa improdutividade nos mundos transitórios é permanente ou resulta de natureza especial? Não. Sua improdutividade é apenas transitória. 236c. Os mundos transitórios são desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que são tão admiráveis quanto aquilo que vocês chamam de belezas naturais. 236d. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra um dia estará entre eles? Já esteve. 236e. Em que época? Durante a sua formação. Comentário de Kardec. Nada é inútil na natureza. Tudo tem o seu objetivo, a sua finalidade. O vazio não existe. Tudo está habitado e existe vida em todos os lugares. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes da aparição de homens sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da aparição dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa se informa, naquele caos improdutivo, onde os elementos estavam em confusão, não havia ausência de vida. A Terra era povoada por seres que não possuíam nem as suas necessidades nem as nossas sensações físicas. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam pelo universo, apenas um, e dos seus menores, perdido na multidão infinita deles, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus os teria criado apenas para recreação dos nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras. É inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não conseguimos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, mas que já recebem seres vivos apropriados ao seu meio. Existe algo de grandioso e sublime, onde talvez se encontre também a solução de muitos problemas. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. 237. Ao retornar ao mundo dos espíritos, a alma conserva suas percepções que tinha na Terra? Sim, e ainda recupera outras que não possuía, pois o seu corpo físico, semelhante a um véu, impedia o contato com essas outras percepções. A inteligência é um dos atributos do espírito, e ela se manifesta melhor quando ele está livre. O corpo físico é sempre um obstáculo a ser vencido. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Ou melhor, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se os espíritos são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem de acordo com a sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. 240.
O tempo transcorre para os espíritos do mesmo modo que transcorre para nós? Não. E é por isso que às vezes vocês não compreendem quando se trata de fixar datas ou épocas. Comentário de Kardec. Os espíritos não percebem o tempo do mesmo modo que nós percebemos na Terra. A duração do tempo para eles se anula, por assim dizer. Os séculos que para nós são longos, para eles são apenas instantes que apagam da eternidade, como as irregularidades do solo desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. 241. A respeito do presente, os espíritos têm uma ideia mais precisa e mais apropriada do que nós? Sim, aquele que enxerga claramente as coisas tem uma ideia mais precisa do que um cego. Os espíritos veem o que vocês não podem ver, por isso julgam as coisas de modo diferente. Porém, lembramos mais uma vez, tudo depende da elevação de cada um. 242. Como os espíritos têm conhecimento do passado? Para eles, esse conhecimento é ilimitado? O passado, quando nos lembramos dele, se torna presente. O mesmo acontece quando você recorda um fato que lhe impressionou durante a sua última encarnação terrena. Esse fato retorna à sua mente e se torna presente. O espírito, por não possuir mais o corpo físico que obscurece sua inteligência, consegue lembrar das coisas que para vocês estão apagadas. Mas os espíritos não sabem tudo, a começar pela sua própria criação. 243. Os espíritos conhecem o futuro? E isso também depende do grau de elevação que já tenham alcançado. Muitas vezes eles apenas entreveem o futuro, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, o futuro para eles é como se fosse o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que ele se aproxima de Deus. Após a morte, a alma revê rapidamente suas encarnações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que ela esteja completamente integrada com a divindade, o que só acontecerá depois de muitas e muitas existências. 243a. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo. Apenas Deus é soberano, Senhor, e ninguém pode ser igual a Ele. 244. Os espíritos veem Deus? Somente os espíritos superiores veem e compreendem Deus. Os espíritos inferiores apenas sentem e pressentem a sua existência. 244a. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite alguma coisa, como ele sabe que isso vem de Deus? O espírito inferior não vê Deus, mas nem por isso deixa de sentir a sua soberania. Assim, quando uma coisa não pode ser feita ou uma palavra não pode ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vocês mesmos não têm pressentimentos que são como advertências secretas para fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Com o espírito, acontece o mesmo, mas num grau superior, uma vez que eles, por possuírem uma essência mais sutil que a dos encarnados, podem receber melhor as advertências divinas. 244b. A ordem que proíbe ou permite um espírito inferior de fazer alguma coisa é dada diretamente por Deus? Ou ela vem por intermediário de outros espíritos? A ordem não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Ele, é preciso ser digno disso. Deus transmite suas ordens através de espíritos mais elevados com perfeição e instrução. 245. Os espíritos têm a visão circunscrita, localizada num órgão específico, como a dos encarnados? Não, a visão está em todo o corpo do espírito. Observação. Nos espíritos, a visão encontra-se distribuída por todo o seu perispírito, e não fica circunscrita a um órgão, como acontece com os homens. É um atributo que ele possui.
Por isso, a faculdade de perceber as coisas fica imensamente ampliada. 246. Os espíritos precisam da luz para ver? Não. Eles veem por si mesmos e não necessitam da luz exterior. Para eles, não existem trevas, exceto para aqueles que se encontram nas trevas por expiação. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver o que ocorre em 2 lugares diferentes? Eles podem, por exemplo, ver simultaneamente os 2 hemisférios da Terra? Como os espíritos se transportam na velocidade do pensamento, podemos dizer que ele vê em todos os lugares ao mesmo tempo. O pensamento dos espíritos pode irradiar e se dirigir por muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro for o espírito, mais limitada será a sua visão. Apenas os espíritos superiores podem abranger a visão do conjunto. Comentário de Kardec. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade que faz parte da sua natureza e está presente em todo o seu ser, do mesmo modo que a luz se irradia de todas as partes de um corpo luminoso. Essa capacidade de visão é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo e abrange simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas. Para essa lucidez, não existem trevas ou obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá por meio de um órgão que é sensível à luz. Portanto, sem luz, ele não enxerga. A faculdade de ver é um atributo próprio do espírito, não sendo necessário qualquer agente exterior. A visão independe da luz. Ver pergunta 92. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como os homens? Vê. Mais distintamente, porque a sua visão penetra onde a visão de vocês não pode penetrar. Para a visão dos espíritos não existem obstáculos. 249. O espírito percebe os sons. O espírito percebe os sons? Sim, percebe até aqueles sons que os sentidos grosseiros de vocês não podem alcançar. 249A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu corpo espiritual, assim como a de ver. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está encarnado, as percepções externas apenas lhe chegam através dos órgãos correspondentes a essas percepções. Entretanto, quando está desencarnado, as percepções deixam de estar localizadas. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Os espíritos elevados apenas veem e ouvem o que querem. Já os espíritos imperfeitos veem e ouvem, mesmo contra sua vontade, aquilo que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quer se referir à música de vocês? O que ela representa perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra pode dar uma ideia? Uma está a outra, como o canto do selvagem está para uma melodia suave. Mesmo assim, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a música da terra, porque ainda não é possível a eles compreender outra mais sublime. A música para os espíritos possui infinitos encantos, devido ao alto desenvolvimento de suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais bela e suave a imaginação espiritual pode conceber. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as capacidades que tenham para apreciá-la e compreendê-las. As belezas da natureza dos diversos mundos são tão diferentes que estamos longe de conhecê-las na sua totalidade. Os espíritos elevados percebem as belezas do conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. 253. Os espíritos sentem as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos?
Os espíritos conhecem nossas necessidades e sofrimentos porque já passaram por elas, quando estavam encarnados, mas não as sentem materialmente, porque são espíritos. 254. Os espíritos sentem cansaço e necessidade de repouso? Não sentem o mesmo tipo de cansaço que os encarnados. Consequentemente, não necessitam de repouso corporal, uma vez que não possuem órgãos cujas forças precisam ser repostas. Contudo, o espírito não permanece em atividade constante, e isso para ele pode ser considerado como um repouso. Ele não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual, e o seu repouso é todo de ordem moral. Ou melhor, existem momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e ele não se fixa em um objeto determinado. Esse instante é para ele um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo físico. O tipo de cansaço que podem sentir os espíritos está na razão direta da sua inferioridade. Assim, quanto mais elevados forem, menos repouso lhes será necessário. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Pergunta 255. Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. 256. Então, por que alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? É devido à lembrança que guardam do período em que estiveram encarnados. Algumas vezes essas lembranças são tão dolorosas quanto a própria realidade. Na maior parte das vezes, é uma comparação que fazem para descrever melhor a situação em que se encontram no mundo espiritual. Quando se lembram do corpo físico, experimentam a mesma sensação de quem tira um casaco e, por algum tempo, ainda tem a impressão de estar com ele. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. 257. Percepção da dor. O corpo físico é um instrumento da dor. Se ela não é a causa primeira da dor, é pelo menos a sua imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é apenas um efeito, a consequência. A lembrança que ela conserva do período em que ficou encarnada pode ser muito dolorosa, mas não provoca ação física no perispírito. De fato, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos do perispírito. A alma não pode se congelar nem se queimar. Não vemos todos os dias a preocupação de um mal físico produzir a consequência desse mal e, em alguns casos, até mesmo provocar a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor, e sim no cérebro, que conservou a impressão da dor. Portanto, podemos supor que uma sensação semelhante ocorra com o espírito que sente dor após a morte. Perispírito. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito se encontra no momento da morte, na ideia que manifesta com frequência de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos martirizados, do que se deixam absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos, vieram esclarecer a questão da sensação dos espíritos, dando lugar às explicações que resumimos aqui, a seguir. O perispírito é o vínculo, é a ligação, que une o espírito ao corpo físico. O espírito é quem o forma, retirando elementos do meio ambiente e do fluido cósmico universal. Ele é formado ao mesmo tempo de eletricidade, do fluido magnético e até de alguma quantidade de matéria inerte. Poderíamos dizer que o perispírito é a quintessência da matéria, matéria puríssima, é o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, das sensações exteriores. No corpo físico, essas sensações estão localizadas em órgãos específicos que servem de canais condutores dessas sensações. Após a morte do corpo,
as sensações se tornam generalizadas, é por isso que o espírito não diz o que lhe dói mais a cabeça do que os pés. É preciso não confundir as sensações do perispírito, que se tornou livre após o desencarne, com as do corpo físico. As sensações do corpo devem servir apenas como termo de comparação, e não como se ainda fossem reais. Liberto do corpo físico, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é aquele do corpo. Entretanto, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, por exemplo, pois que ele ainda se queixa de frio e calor. Apesar dessa queixa, o espírito não sofre mais no inverno do que no verão. Já vimos espíritos atravessarem chamas sem sofrer dor alguma, o que mostra que a temperatura não causa neles qualquer impressão. A dor que sentem não é uma dor física, propriamente dita, é um sentimento íntimo, muito vago, que o próprio espírito não compreende bem. Uma vez que a dor não está mais localizada em algum órgão e não é produzida por agentes externos, é mais uma lembrança do que uma realidade, mas é uma lembrança igualmente dolorosa. Algumas vezes, entretanto, existe mais que uma simples lembrança, como veremos a seguir. Separação entre corpo físico e o perispírito. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, após o desencarne, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo deitado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. Essa situação perdura enquanto as ligações que prendem ao corpo físico, ao perispírito, não se desfizerem por completo. Um suicida nos disse: "Não, eu não estou morto", e acrescentava: "No entanto, sinto os vermes a me roerem". Ora, seguramente os vermes não lhe roíam o perispírito e muito menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo físico. Como a separação entre o corpo e o perispírito ainda não estava concluída, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação de que estava acontecendo com o seu corpo físico. Repercussão talvez não seja o termo mais adequado, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o seu corpo físico, ao qual o seu perispírito ainda continuava ligado, que produzia essa sensação que o suicida tomava por realidade. Assim, não se trata de uma vaga lembrança, visto que durante a sua vida ele nunca tinha roído por vermes. Nunca tinha sido roído por vermes. Era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando observados atentamente. Perispírito, sensações, emoções. Durante a vida, o corpo recebe as impressões do mundo exterior e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama de fluido nervoso. Após a morte, o corpo físico nada mais sente, uma vez que nele não estão mais o espírito nem o perispírito. Desligado do corpo, o perispírito passa a experimentar as sensações de uma maneira mais generalizada, porque elas não lhe chegam mais através de um canal limitado, como eram os órgãos do corpo físico. O perispírito, na realidade, é apenas um simples agente de transmissão, pois a sede da consciência está sempre no espírito. Assim, se pudéssemos imaginar o perispírito sem a presença do espírito, esse também seria um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, ele não sentiria dor. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados.
Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais a essência do perispírito se torna etérea. Daí decorre que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dirão as sensações agradáveis, assim como as desagradáveis, são transmitidas ao espírito por meio do perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser também inacessível a outras. Sim, sem dúvida. Assim é de fato para as sensações que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Portanto, o som dos nossos instrumentos e o perfume das nossas flores não causam ao espírito puro nenhuma impressão. No entanto, o espírito purificado desfruta de sensações íntimas que possuem um encanto indefinível, das quais não podemos fazer nenhuma ideia, porque estamos para eles como os cegos de nascença estão para a luz. Sabemos que essas sensações existem, mas como se transmitem? Termina aí o nosso conhecimento. Sabemos também que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades se manifestam de forma generalizada por todo o ser, e não apenas por certos órgãos, como acontece no homem. Mas, por que meio essas percepções se manifestam? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos dizem que não conseguem nos explicar de que forma essa percepção generalizada acontece, porque a nossa linguagem não pode exprimir ideias que não possuímos. O mesmo acontece com a linguagem dos selvagens, que não possui termos que possam exprimir nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. O espírito e a percepção generalizada do perispírito. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, estamos nos referindo aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra termos de comparação na Terra. O mesmo não acontece com os espíritos que possuem um perispírito mais denso, pois estes percebem os nossos sons e sentem os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como acontecia quando eles estavam encarnados. Poderíamos dizer que nos espíritos as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser e alcançam, desse modo, todo o espírito, ainda que de uma maneira diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz e, no entanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. A percepção dessas vibrações é tão mais fácil quanto mais desmaterializado estiver o espírito. Quanto à visão, ela não depende da nossa luz exterior. A faculdade de ver é um atributo essencial do espírito. Sendo assim, o escuro não existe para ele. Nos espíritos que são mais purificados, essa visão é mais ampla e penetrante. O espírito tem em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Quando ele está encarnado, essas faculdades tornam-se limitadas pelo pouco desenvolvimento de nossos órgãos físicos. Mas, quando ele está desencarnado, essas percepções vão se ampliando à medida que o nosso perispírito, ou envoltório semimaterial, vai se tornando menos denso. Características do perispírito. Retirado do meio ambiente, esse envoltório semimaterial, perispírito, varia de acordo com a natureza do mundo em que o espírito é chamado a viver. Ao passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, assim como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno para o verão, ou de um polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, se revestem com o perispírito terrestre. Assim, as suas percepções se assemelham às dos espíritos comuns, mas todos eles, inferiores ou superiores, apenas ouvem e sentem o que querem ouvir ou sentir.
Os espíritos, por não possuírem órgãos sensitivos, podem livremente tornar as suas percepções ativas ou nulas. Existem apenas uma coisa que eles são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. De acordo com o grau de desenvolvimento que já atingiram, os espíritos podem ocultar-se daqueles que lhes são inferiores, mas não aqueles que lhes são superiores. Nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e confusa, porém vai ficando mais clara à medida que se liberta do corpo físico e pode adquirir a nitidez que tinha durante a vida terrena. Além de contar com a possibilidade de poder ver através dos corpos que são opacos para nós. Quanto o poder ver a extensão do espaço infinito, do futuro e do passado depende do grau da pureza e da elevação de cada espírito. Dor, sofrimento, conclusão sobre a vida do espírito no mundo espiritual. Alguns dirão que toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso corpo físico grosseiro, que é o instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. Todavia, informam-nos que continuaremos sofrendo, desta ou daquela maneira, e por um longo período. Sim, isso é verdade. Podemos ainda sofrer, e muito, e por um longo tempo. Mas também é verdade que podemos não sofrer mais, desde o instante em que deixarmos o corpo físico. Algumas vezes os sofrimentos desse mundo independem de nós, entretanto, existem muitos sofrimentos que são consequências da nossa própria vontade. Se buscarmos a origem de cada um, veremos que a maior parte deles resulta de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que tivesse gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitos sofrimentos. O mesmo ocorre com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são sempre a consequência da maneira como viveu na Terra. Certamente já não sofrerá mais de artrite, nem de reumatismo, mas experimentar outros sofrimentos que não serão menores. Já vimos que esses sofrimentos resultam das ligações que ainda existem entre o espírito e a matéria. Assim, quanto mais o espírito estiver ligado da influência da matéria, ou melhor, quanto mais desmaterializado ele estiver, menos sensações dolorosas ele experimentará e menos sofrerá. Ora, depende apenas do homem querer se libertar dessa influência material desde esta vida. Ele tem o livre-arbítrio e, por consequência, a escolha entre o fazer e o não fazer, que o homem domine, pois suas paixões animais, que não sinta ódio, inveja, ciúmes, nem orgulho, que não deixe de dominar pelo egoísmo, que purifique a sua alma com bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo mais importância do que elas merecem. E então, mesmo estando encarnado, ele já estará se purificando, estará se desligando da matéria. Desse modo, quando deixar o corpo físico, ele não sentirá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos pelos quais passou não lhe deixarão nenhuma lembrança dolorosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, visto que essas lembranças afetaram apenas o corpo físico e não o espírito. Ficará feliz por estar livre delas, e a tranquilidade de sua consciência o livrará de todo sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Nós o estudamos e em todos os períodos de sua vida espiritual
Desde um instante em que deixaram o corpo físico, nós os acompanhamos passo a passo na vida após a morte, para observar as mudanças que esperavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações, e sob esse aspecto, os homens mais simples foram os que nos forneceram melhor material para estudo. Notamos que os sofrimentos estão sempre relacionados com a conduta que tiveram enquanto estavam encarnados e da qual sofrem as consequências. Assim, aqueles que seguiram um bom caminho desfrutam na espiritualidade de uma felicidade indescritível. Através dessa investigação, concluímos que o homem é o único responsável pelo sofrimento, e somente a si mesmo poderá se queixar, tanto na terra quanto no mundo dos espíritos. Escolha das provas. 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? É o próprio espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. 258A. Então não é Deus que impõe ao espírito como castigo os sofrimentos que terá que passar na terra? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. É inútil o homem perguntar por que Deus fez esta lei ao invés daquela. Quando Ele dá ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade pelos seus atos e pelas consequências. Depois de encarnado, o espírito pode optar pelo caminho do bem ou do mal. Ainda lhe resta o consolo que Deus, em sua bondade, o deixa livre para recomeçar o que foi mal feito. Aliás, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus daquilo que é obra da vontade do homem. Se um perigo ameaça uma pessoa, não foi ela quem o criou, e sim Deus. Se ela enxergar nesse perigo um meio de se adiantar e quiser expor a ele, será porque Deus assim o permitiu. 259. Se o espírito pode escolher as provas que deve suportar, podemos dizer que todas as dificuldades que passamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, porque vocês não podem escolher e prever tudo o que acontecerá na Terra, principalmente as menores coisas. A escolha é apenas a do tipo das provas. Os detalhes são consequências da forma como vivemos e de nossas próprias ações. Se o espírito escolheu nascer no meio de criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que estaria exposto, mas não conhecia cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, ao escolher um determinado caminho, terá que suportar um determinado tipo de luta. Sabe, portanto, a natureza dos problemas que irá enfrentar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos menores nascem das circunstâncias e da força mesma das coisas. Apenas os grandes acontecimentos, aqueles que influenciam no destino, estão previstos. Quando você escolhe uma estrada irregular para caminhar, precisa tomar cuidado, pois a probabilidade de cair será grande, mas não sabe, no entanto, em que trecho irá cair. Se andar com bastante prudência, até poderá nem cair. Se ao passar por uma rua, uma telha cair na sua cabeça, não deve acreditar que isso estava escrito, como se diz vulgarmente. 260. Como pode um espírito querer nascer entre pessoas de má vida? É preciso que o espírito seja colocado no meio onde possa suportar a prova que escolheu. Não podemos esquecer que os semelhantes se atraem. Então, para lutar contra o instinto do roubo, por exemplo, é necessário que ele se encontre entre as pessoas que roubam. 260A. Se na Terra não existisse gente de má vida, o espírito não encontraria nela os meios adequados para realizar determinadas provas? Sim, e seria o caso de lamentar se isso acontecesse? É exatamente o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso.
É por isso que esses mundos são habitados apenas por espíritos bons. Vocês devem se esforçar para que em breve o mesmo aconteça com a Terra. 261A. Nas provas pelas quais deve passar para atingir a perfeição, o espírito deve experimentar todas as tentações? Precisará passar por todas as circunstâncias que lhe despertem o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente que não, pois existem espíritos que escolhem desde o começo caminhos que os livram de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os riscos desse caminho escolhido. Por exemplo, um espírito pode pedir a prova da riqueza, e esta lhe ser concedida. Então, de acordo com o seu caráter, poderá tornar-se mesquinho ou dadivoso, egoísta ou generoso, ou pode se entregar a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele tenha que passar forçosamente por todas essas situações. 262. O espírito em sua origem é simples, ignorante e sem experiência. Como ele pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, assim como você faz com uma criança, desde o berço. Mas, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. É então que muitas vezes o espírito se perde ao escolher o mau caminho, por não escutar o conselho dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de a queda do homem. 262A. Nos casos em que o espírito pode exercer o seu livre-arbítrio, a escolha da próxima encarnação dependerá sempre de sua vontade ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus, como expiação? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, ele pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Deus age assim quando vê que essa encarnação pode servir à sua purificação, ao seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. 263. O espírito escolhe o tipo de prova pela qual passará na nova existência logo após a morte? Não. Muitos ainda acreditam na eternidade das penas e do sofrimento. Para aqueles que pensam assim, conforme já dissemos, essa crença constitui um castigo. 264. O que orienta o espírito na escolha das provas que deve suportar? A natureza de suas faltas. Ele escolhe as provas que o levam a reparar os erros cometidos em existências passadas e que lhes permitem avançar mais rapidamente. Assim, alguns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e pelo mau uso que se pode fazer delas, e pelas paixões inferiores que estimulam e desenvolvem. Outros, finalmente, decidem se experimentar nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. 265. Alguns espíritos escolhem como prova o contato com o vício. Não haverá aqueles que escolhem essa prova pelo desejo de viver em um ambiente no qual gostam e sentem-se bem? Não estarão eles se entregando livremente às tendências materiais? Sem dúvida que existem espíritos assim. Mas só fazem essa escolha aqueles que possuem o senso moral ainda pouco desenvolvido. A aprovação está em viver a escolha que fizeram, e eles a sofrem por longo tempo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões inferiores traz consequências deploráveis e o sofrimento lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nessa situação até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para resgatá-los através de existências aproveitáveis. 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas de menor sofrimento?
Para quem está encarnado, sim. Para o espírito, não. Quando o espírito está liberto do corpo físico, a ilusão cessa e ele pensa de outro modo. Comentário de Kardec. A escolha consciente do espírito. O homem, quando está na Terra, sob a influência das ideias terrenas, consegue ver em suas provas apenas o lado desagradável. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas provas, do seu ponto de vista, podem ser conciliadas com os prazeres materiais. Entretanto, quando está no mundo espiritual, ele compara os prazeres ilusórios e grosseiros da terra com a felicidade inalterável que ele entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que o espírito pode escolher a prova mais rude e, por consequência, uma existência mais dolorosa, na esperança de alcançar mais rápido um estado melhor, da mesma forma que o doente escolhe o remédio mais amargo para se curar mais depressa. Aquele que deseja ver o seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho florido, sabe dos perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se for bem-sucedido. A liberdade de escolha que possuímos sobre nossas existências e sobre as provas que devemos sofrer deixa de causar espanto ou surpresa quando consideramos que os espíritos libertos do corpo físico avaliam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles percebem que existe um objetivo bem mais sério do que os prazeres passageiros do mundo. Assim, depois de cada existência, eles compreendem o progresso que realizaram e o que ainda lhes falta em pureza para atingir esse objetivo. É por essa razão que, quando estão encarnados, se submetem voluntariamente a todas as dificuldades. Os próprios espíritos pedem existências que lhes permitam alcançar mais rapidamente a meta que traçaram. Portanto, não existe razão para nos admirarmos em ver o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. No estado de imperfeição em que se encontra, o espírito não pode querer desfrutar de uma existência feliz e sem amarguras. Ele entrevê essa existência mais feliz e é para alcançá-la que ele procura se melhorar. O esforço dos homens na vida terrena. Não vemos diariamente o exemplo de escolhas semelhantes? O homem trabalha uma parte da sua vida sem descanso para reunir posses que garantem o seu bem-estar. Não é uma tarefa que ele impõe visando um futuro melhor? O militar que oferece voluntariamente para uma missão perigosa. O viajante que enfrenta os maiores perigos por amor à ciência. Ou mesmo o interesse de sua própria fortuna. O que isso representa? Senão provas voluntárias de que lhes proporcionarão honra e proveito, se forem bem-sucedidos. A quanta coisa o homem não se sujeita e não se expõe pelo seu interesse e pela glória. Os concursos também não são provas voluntárias, a que os concorrentes se submetem com o objetivo de se melhorarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pelas posições inferiores que são também outras provas. A vida humana é uma cópia da vida espiritual, na qual encontramos em escala menor todas as mesmas ocorrências. Se na vida terrena, muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, com vistas a um objetivo mais elevado, porque o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente passageiro, não escolheria uma existência laboriosa e cheia de renúncias, sabendo que ela o conduzirá a uma felicidade eterna. Aqueles que dizem que pedirão para serem príncipes ou milionários, uma vez que cabe ao homem escolher sua próxima existência, são como os míopes, que veem apenas o que tocam, ou como as crianças gulosas, que ao serem perguntadas sobre a profissão que desejam seguir no futuro, respondem: gostaríamos de ser pasteleiros ou confeiteiros. O viajante, que se encontra no fundo de um vale coberto pelo nevoeiro, não vê a distância nem os pontos extremos do seu caminho.
Mas quando chega ao topo da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que resta a percorrer. Vê os seus objetivos e os obstáculos que ainda precisa transpor e pode planejar com mais segurança os meios para atingi-lo. O espírito encarnado é semelhante ao viajante no fundo do vale, livre das ligações que o prendem à terra. Sua visão é a mesma daquele que subiu ao topo da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso após o cansaço. Para o espírito, o objetivo é a felicidade suprema após as dificuldades e as provas. Todos os espíritos dizem que no mundo espiritual pesquisam, estudam e observam para fazer a escolha mais apropriada. Não temos um exemplo desse fato na vida terrena? Não buscamos através de anos a carreira que achamos mais adequada aos nossos objetivos? Se fracassarmos numa, procuramos outra? Cada carreira que abraçamos representa um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, o que não para o espírito as diferentes vidas em corpo físico, senão etapas, períodos, dias da sua vida espiritual? A vida espiritual, como sabemos, é a vida verdadeira, uma vez que a vida em corpo físico é apenas transitória e passageira. 267. O espírito pode escolher suas novas provas enquanto está encarnado? Seu desejo pode ter influência na escolha das novas provas, mas tudo dependerá da intenção com que as deseja. É preciso lembrar que, como espírito livre, ele vê as coisas de maneira muito diferente. E é nesse estado que ele faz a sua escolha. Mas poderá fazê-la durante o período em que estiver encarnado, porque existem momentos em que o espírito se liberta do corpo físico que habita, principalmente durante o sono. 267A. Muitos desejam o poder e a riqueza, mas certamente não o querem como prova nem como paixão, não é verdade? Sem dúvida, é o instinto material que certas pessoas possuem que faz com que elas desejem o poder e a riqueza para deles desfrutar. Já o espírito as deseja para conhecer as dificuldades que elas oferecem. 268. Até chegar à perfeição, o espírito precisa passar constantemente por provas? Sim, mas vocês apenas consideram como provas as dificuldades materiais. O espírito, quando atinge a um determinado grau, mesmo não sendo perfeito, não tem mais provas a suportar. Entretanto, sempre existem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não constituem um sacrifício, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. 269. O espírito pode se enganar quanto à eficácia da prova que escolheu? Ele pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e fracassar. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, se buscar um tipo de vida ociosa e inútil. Nesse caso, quando retorna ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido, numa outra encarnação. 270. O que devemos atribuir à vocação de certas pessoas e à sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Parece-me que você mesmo pode responder a esta pergunta. Isso não é a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre as escolhas das provas? E sobre o progresso realizado pelo espírito em existências anteriores? 271. No mundo espiritual, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar o seu progresso, nascendo entre os canibais, por exemplo? Espíritos adiantados não nascem entre canibais. Entre os canibais nascem espíritos da natureza dos próprios canibais e outros que lhes são ainda inferiores. Comentário de Kardec. Sabemos que os nossos canibais não estão no último degrau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que se conhece na Terra. Esses espíritos são ainda mais inferiores que os mais inferiores que habitam a Terra. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como seria um progresso para os nossos canibais exercer, entre nós, uma profissão que os obrigasse a derramar sangue.
Se eles não aspiram a algo mais elevado, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só pode avançar de forma gradual, não pode transpor de uma só vez a distância que se separa a bárbare da civilização. E é nisso que devemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outro modo, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem os meios de atingir um estágio superior? Porque Deus não concederia a eles os favores que concedeu a outros homens? Observação: que os obrigasse a derramar sangue, talvez o mais lógico na afirmação de Kardec tivesse sido optar pela negação, ou seja, uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. A doutrina espírita nos ensina que mesmo os espíritos pouco evoluídos, como os canibais, podem reencarnar em meio à civilização e desempenhar funções compatíveis com o progresso geral. Isso representa para esses espíritos uma grande oportunidade de avanço, se souberem aproveitar a encarnação. 272. Espíritos que procedem de mundos inferiores à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os nossos povos civilizados? Sim, sempre existem aqueles que se desorientam ao querer subir muito alto do que podem. Nesse caso, eles ficam deslocados no meio onde nascem, porque possuem costumes e instintos que não combinam com a condição dos que ali se encontram naturalmente. Comentário de Kardec. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade em meio à civilização. O retorno para junto dos canibais não representará para eles um retrocesso, porque não farão mais do que voltar para o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Poderia, mas isso depende do tipo de expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos, por sua vez, renascer na condição de escravo e sofrer os maus tratos que impôs aos que estavam sob o seu comando? Aquele que exerceu o comando pode, em uma nova existência, obedecer aos mesmos que um dia se curvaram ante a sua vontade? É uma expiação que Deus lhe impõe por ter abusado do poder. Um bom espírito também pode querer renascer entre povos atrasados, ocupando lugar de destaque para ajudá-los a progredir. Nesse caso, isso seria, para ele, uma missão, e não uma expiação. Relacionamento entre os espíritos após a morte. 274. Os diferentes grupos de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes? Há entre os espíritos subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos possuem, uns sobre os outros, uma autoridade que está em sintonia com a superioridade que já alcançaram. Essa autoridade é exercida por uma ascendência moral irresistível. 274-A. Os espíritos inferiores podem não se submeter à autoridade dos espíritos superiores? Já disse, a ascendência é irresistível. 275. O poder e a consideração que o homem desfrutou na terra podem lhe conferir alguma supremacia no mundo espiritual dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leiam os Salmos. Observação: Salmos é o livro de hinos e de orações da Bíblia. São 150 cânticos e poemas usados em cultos da igreja em todas as épocas. Os Salmos foram escritos por diferentes autores entre os anos 1000 e 333 a.C. O rei Davi foi o autor de 73 salmos, seguido por Asaf, com 12, pelos filhos de Coré, com 11, Salomão e Moisés, entre outros. Existem salmos para curar, adquirir bens,
para a família, para a proteção, etc. 275A. Como devemos entender essa elevação dos que foram pequenos e esse rebaixamento dos que foram grandes? Já não foi dito que os espíritos pertencem a diferentes graus conforme seus méritos? Pois bem, aquele que foi grande na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, enquanto que o seu servidor pode estar na primeira. Compreenderam? Jesus não disse: todo aquele que se humilhar será elevado, e todo aquele que se elevar será humilhado? 276. Aquele que foi grande na terra e que no mundo espiritual se encontra em uma posição inferior, sente humilhação perante os espíritos que estão ao seu redor? Quase sempre sente uma humilhação muito grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, ainda o reconhece como seu superior? O título nada vale. O que realmente importa é a verdadeira superioridade, ou seja, a superioridade moral. 278. Os espíritos dos diversos graus convivem uns com os outros? Sim e não. Ou melhor, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Assim, eles se aproximam amistosamente ou se afastam, de acordo com a simpatia ou antipatia que exista entre eles. Exatamente como acontece entre vocês. Eles constituem um mundo no qual a Terra é apenas uma pálida ideia. Os espíritos do mesmo grau evolutivo reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pela simpatia e pelos mesmos objetivos, os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de que sentem de ficarem juntos. Comentário de Kardec. Acontece exatamente como numa grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições convivem sem se confundir, onde as sociedades se formam por possuírem gostos semelhantes, onde o vício e a virtude andam juntos, mas não se conversam. 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região do mundo espiritual? Os bons vão a toda a parte e é preciso que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Entretanto, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos inferiores, imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. 280. Que tipo de relação existe entre os bons e os maus espíritos? Os bons fazem de tudo para combater as más tendências dos que lhes estão abaixo, a fim de ajudá-los a subir. Nisso consiste a sua missão. 281. Por que os espíritos inferiores gostam de nos induzir ao mal? Pela inveja de não terem merecido estar entre os bons, cuja situação julgam um privilégio. Seu desejo é de impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros sofram aquilo que eles próprios estão sofrendo. Aliás, não acontece o mesmo entre vocês? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem, se compreendem? A palavra pertence ao mundo material? Sendo assim, ela é apenas um reflexo que o espírito traz do período em que viveu na Terra. O fluido cósmico universal estabelece entre os espíritos uma comunicação constante. Ele é o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é o veículo da transmissão do som. Esse fluido pode ser entendido como uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se comuniquem de um mundo a outro. 283. Os espíritos podem esconder seus pensamentos de outros espíritos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles tudo é transparente, principalmente quando são perfeitos. Eles podem se afastar um dos outros, mas sempre se veem. Entretanto, essa regra não é absoluta.
pois certos espíritos mais evoluídos podem se tornar invisíveis a outros, se eles julgarem que isso tem utilidade. 284. Não tendo mais o corpo físico, como os espíritos podem constatar a sua individualidade? Como podem se distinguir daqueles que os rodeiam? Eles constatam a sua individualidade através do perispírito. Portanto, é o perispírito que os distingue uns dos outros, assim como o corpo físico distingue os homens. 285. Os espíritos que conviveram na Terra se reconhecem no mundo espiritual? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo? Sim, e isso acontece através das gerações. 285A. Como os homens que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Nossa vida passada pode ser vista e lida como num livro. Também podemos ver a vida passada dos nossos amigos e inimigos. Assim, vemos quando eles passam da vida para a morte, da vida material para a vida espiritual. 286. Ao deixar o corpo físico, o espírito vê imediatamente os parentes e amigos que desencarnaram antes dele? Imediatamente não é bem um termo, como já dissemos. O espírito precisa de algum tempo para compreender a sua nova situação e se desprender por completo do corpo físico. 287. Como a alma é escolhida quando retorna ao mundo dos espíritos? A alma daquele que foi justo é recebida como um irmão bem-amado que todos esperam com ansiedade. A do que foi mal é recebida como um ser que se despreza. 288. Que sentimentos manifestam os espíritos imperfeitos com o retorno de outro espírito imperfeito ao mundo espiritual? Os espíritos imperfeitos ficam felizes ao receber seres que são como eles, isto é, privados da felicidade dos bons. O mesmo acontece na Terra quando um ladrão retorna aos seus iguais. 289. Quando deixamos a Terra, nossos parentes e amigos vêm nos receber? Sim. Os espíritos desencarnados vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se ela tivesse retornado de uma viagem, por haver escapado aos perigos do caminho, e ajudam-no a se livrar das ligações que aprendem ao corpo físico. Para os bons espíritos que retornam ao mundo espiritual, é uma recompensa ser recebido por aqueles que os amam, ao passo que os espíritos maus recebem como punição sentirem-se sozinhos ou rodeados por aqueles que lhes são semelhantes. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Isso depende da elevação de cada um e do caminho que escolheram para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderão ficar juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente poderão caminhar juntos quando se igualarem em perfeição. Assim, a privação de estar entre os parentes e amigos constitui algumas vezes uma punição. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos metades eternas. 291. Além da simpatia que existe entre os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo, existe entre eles afeições particulares? Sim. Do mesmo modo que existe entre os homens o laço de afeição que une os espíritos, é mais forte quando eles estão descarnados? Livres do corpo físico, eles não estão mais expostos a turbulências das paixões desordenadas. 292. Existe ódio entre os espíritos? Existe ódio apenas entre os espíritos impuros, e são eles que estimulam nos homens as inimizades e as desavenças. 293. Duas pessoas que foram inimigas na Terra conservarão essa inimizade no mundo dos espíritos? Não. Elas compreenderão que as desavenças eram tolices e o motivo era infantil. Apenas os espíritos imperfeitos conservam as inimizades enquanto não se purificam. Se a desavença ocorreu por interesses materiais, eles não pensarão mais nisso, mesmo que sejam pouco evoluídos, desde que não haja antipatia entre eles.
E tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, eles podem se rever com prazer. Comentário de Kardec. A mesma coisa acontece na Terra entre dois estudantes que atingiram a idade da razão. Reconhecem a infantilidade das brigas que tiveram quando crianças e passam a se querer bem. 294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro torna-se um obstáculo para que exista simpatia entre eles após a morte? Sim, essa lembrança faz com que eles se distanciem. 295. Após a morte, que sentimentos experimentam aqueles espíritos aos quais fizemos mal enquanto eles estavam na terra? Se são bons, perdoam de acordo com o arrependimento daquele que lhe fez o mal. Se são maus, podem conservar esse ressentimento e perseguir aquele que lhe prejudicou, às vezes até em outra existência. Deus permite que isso aconteça como uma forma de punir aqueles que fizeram o mal. 296. As afeições que um espírito tem pelo outro podem se alterar quando ele retorna ao mundo espiritual? Não. No mundo espiritual, eles não conseguem se enganar um ao outro, porque não possuem mais o corpo físico que escondia os fingimentos. Assim, entre os espíritos puros, as afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. 297. A afeição que uniu duas pessoas na Terra continua a existir no mundo espiritual? Sim, sem dúvida, desde que essa afeição tenha por base uma afinidade verdadeira. Mas, se a origem dessa afeição estiver ligada à beleza física, por exemplo, ela desaparece quando a beleza desaparecer. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. 298. Os espíritos que devem se unir estão predestinados a essa união desde a sua origem? Cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade a qual fatalmente se unirá um dia? Não, não existe união particular e inevitável entre duas almas. A união que existe é a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes e de acordo com a perfeição que tenham atingido. Ou seja, quanto mais perfeitos, mais os espíritos são unidos. Todos os males humanos nascem da discórdia, e a felicidade completa resulta da concórdia. 299. Em que sentido deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, uma vez separados, ambos estariam incompletos. Observação. Espíritos simpáticos são aqueles que possuem afinidade entre si. Não necessariamente precisam estar no mesmo grau evolutivo. Por exemplo, a mãe que ama o filho que é delinquente encontra-se num grau evolutivo acima desse filho. 300. Quando dois espíritos com muita afinidade se reúnem, essa união é por toda a eternidade? Eles poderão se separar e se unir outros espíritos? Todos os espíritos que já atingiram a perfeição estão unidos entre si. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, ele já não tem mais a mesma simpatia por aqueles a quem deixou para trás. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai o espírito é o resultado da perfeita concordância que existe entre suas tendências e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. 302. A afinidade perfeita entre os espíritos decorre apenas da concordância de pensamentos e sentimentos? Ou também depende da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Para que exista afinidade perfeita, os espíritos precisam estar no mesmo grau evolutivo. 303. Os espíritos que hoje não possuem afinidade entre si poderão ter afinidade no futuro? Sim,
um dia todos terão afinidade entre si. O espírito que hoje está numa esfera inferior, ao se aperfeiçoar, alcançará a esfera em que o outro já se encontra. O reencontro se dará mais rápido se o espírito mais evoluído permanecer estacionário, por não ter conseguido superar as provas a que se submeteu. 303A. Dois espíritos que possuem afinidade poderão deixar de tê-la? Certamente, se um deles for preguiçoso e estacionar em sua evolução. Comentário de Kardec. A teoria das metades eternas, ou almas gêmeas, é uma imagem que representa a união de dois espíritos cuja afinidade é muito grande. É uma expressão usada até mesmo na linguagem popular e que não deve ser levada ao pé da letra. Os espíritos que utilizam essa expressão certamente não pertencem a um grau mais elevado. Suas ideias são limitadas e expressam o pensamento que tinham quando estavam encarnados. É preciso rejeitar essa ideia de dois espíritos criados um para o outro e que, fatalmente, um dia devem reunir-se na eternidade, após estarem separados durante um período mais ou menos longo. Lembrança da existência no corpo físico. 304. O espírito recorda-se da sua existência no corpo físico? Sim, pelo fato de já ter vivido muitas vezes na Terra, lembra-se do que foi e do que fez como homem. Algumas vezes essa lembrança lhe faz rir porque ele sente pena de si mesmo. Comentário de Kardec. O mesmo ocorre com o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras que cometeu na juventude, ou das ingenuidades da sua infância. 305. A lembrança da existência em corpo físico se apresenta ao espírito recém-desencarnado de maneira completa e repentina? Não. A lembrança lhe surge a pouco, como algo que sai de um nevoeiro e à medida que nessa lembrança ele fixa sua atenção. 306. O espírito lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Ele consegue rever toda a encarnação de uma só vez? Ele recorda os fatos que tiveram maior influência sobre a sua nova condição de espírito. Entretanto, existem circunstâncias de sua vida para as quais ele não dá a menor importância e delas nem procura se lembrar. 306A. Ele poderia se lembrar dessas circunstâncias se quisesse? Ele pode lembrar-se dos acontecimentos de forma minuciosa e até mesmo dos pensamentos que teve, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. 306b. O espírito consegue perceber a finalidade da vida na Terra em relação à vida futura? Certamente. E essa finalidade se apresenta para ele de maneira bem mais clara do que quando ele estava encarnado. Compreende que precisa evoluir para chegar ao infinito e sabe que, em cada uma das encarnações, ele se liberta de algumas impurezas. 307. De que maneira a última encarnação se desenrola na memória do espírito? É por um esforço da sua imaginação ou mediante um quadro que se abre à sua frente? Das duas maneiras. Todos os atos que interessam ao espírito surgem na sua lembrança como se fossem atuais. Os outros ficam mais ou menos confusos na memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais o espírito se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Muitas vezes, quando se evoca um espírito que acabou de deixar a Terra, percebe-se que ele não se lembra do nome das pessoas a quem amava, nem dos fatos que para aqueles que ficaram pareciam importantes. Essas lembranças acabam caindo no seu esquecimento porque o espírito pouco se interessa por elas. Apenas recorda perfeitamente dos fatos principais que concorrem para o seu progresso. 308. O espírito, logo após o desencarne, recorda de todas as existências que já viveu? Todo o passado se desenrola diante dele, semelhante às etapas de um caminho que um viajante percorreu. Entretanto, não consegue lembrar-se de maneira absoluta de todos os seus atos.
Ele recorda os mais importantes e aqueles que tiveram maior influência sobre a sua nova condição de espírito desencarnado. Quanto às primeiras existências, aqueles que podemos considerar como a infância do espírito, essas se perdem no tempo e são esquecidas. 309. Como o espírito considera o corpo físico que acabou de deixar? Considera como se fosse uma roupa incômoda que o atrapalhava e sente-se feliz por estar livre dela. O que o espírito sente ao ver o seu corpo físico em decomposição? Na maioria das vezes, sente indiferença, como se fosse uma coisa a qual não atribui a menor importância. 310. Após algum tempo, o espírito pode reconhecer os ossos do seu antigo corpo físico ou outros objetos que lhe pertenceram? Sim, pode, mas isso depende da maneira mais ou menos elevada de como ele considera as coisas da Terra. 311. O respeito pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito que desencarnou lhe traz algum prazer? Esse respeito atrai a sua atenção para esses objetos? O espírito sempre fica feliz por ser lembrado. Os objetos que lhe pertenceram apenas servem para que os encarnados que ele deixou ao partir se lembrem dele. Entretanto, o que atrai o espírito para perto dos familiares e amigos são os pensamentos e não os objetos. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos pelos quais passaram em sua última encarnação? Sim. Frequentemente eles a conservam, e a lembrança desses sofrimentos contribui muito para que eles deem mais valor à felicidade que podem desfrutar como espíritos. 313. O homem que foi feliz na terra lastima os prazeres de ordem inferior que perdeu ao deixá-la? Apenas os espíritos inferiores lamentam as alegrias que perderam ao desencarnar. Estas alegrias são condizentes com a natureza impura que ainda possuem. Esses prazeres de ordem inferior representarão a causa de muito sofrimento em encarnações futuras. Para os espíritos elevados, a felicidade espiritual é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros da terra. Comentário de Kardec. O mesmo acontece com o homem adulto que hoje despreza as coisas que constituíam os prazeres da sua infância. 314. Aquele que iniciou trabalhos de grande importância, visando um objetivo útil para a humanidade, e os vê interrompidos pela morte, lamenta no mundo espiritual não ter podido acabá-los? Não, porque ele vê que outros estão designados a concluí-los. Assim, procura influenciar outros espíritos encarnados para que continuem sua obra. Se o seu objetivo na Terra era o bem da humanidade, continua sendo também no mundo dos espíritos. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva por suas obras o amor que tinha quando estava na Terra? Após o desencarne, de acordo com a sua elevação, o espírito julga as coisas sob outro ponto de vista e, frequentemente, condena aquilo que antes admirava. 316. No mundo espiritual, o espírito se interessa pelos trabalhos que se realizam na Terra em benefício das artes e da ciência? Isso depende da sua elevação ou da missão que irá desempenhar. Muitas vezes, o que você considera magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles admiram esses trabalhos como um sábio admira a obra de um estudante. Os espíritos elevados dedicam a sua atenção apenas para as coisas que possam contribuir para a elevação e o progresso da humanidade. 317. Os espíritos conservam o amor à pátria após o desencarne? Um princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Para os espíritos comuns, a pátria na Terra é aquele que possui o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Comentário de Kardec. A situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos elevados geralmente reencarnam na Terra por um período de curta duração.
Tudo o que se faz aqui é muito mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens dão muito valor e importância, para esses espíritos, são coisas infantis. Assim, eles se encontram na Terra poucos atrativos para permanecer, a menos que sejam chamados a contribuir para o bem da humanidade. Os espíritos de um grau intermediário são os que encontram entre nós com mais frequência. Porém, já consideram as coisas sob um ponto de vista mais elevado do que quando estavam encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a maioria da população invisível ao redor da Terra. Conservam as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que possuíam quando encarnados. Eles se intrometem nas nossas reuniões, nos nossos negócios e nas nossas diversões, nas quais tomam parte mais ou menos ativa de acordo com o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões inferiores, estimulam os encarnados a se comprazem com aqueles que a elas se entregam. Entre eles existem algumas mais sérios, que veem e observam esse comportamento para se instruir e se aperfeiçoar. 318. As ideias dos espíritos desencarnados se modificam quando eles estão no mundo espiritual? Muito! Essas ideias sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas, à medida que a influência da matéria diminui, ele passa a ver as coisas com mais clareza. É então que procura os meios de se melhorar. 319. Por que o espírito se espanta ao retornar para o mundo espiritual, se antes dessa encarnação ele já viveu várias vezes nesse mundo? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que o espírito sente ao despertar no mundo espiritual. À medida que ele volta à lembrança do passado e que se apaga a impressão da vida terrena, ele reconhece perfeitamente a sua nova posição. Ver pergunta número 163 e seguintes. Comemoração do Dia dos Mortos. Funerais. 320. Os espíritos são sensíveis com a lembrança das pessoas que eles gostavam e que ficaram na Terra? Sim, muito mais do que vocês podem imaginar. Se já são felizes, essa lembrança aumenta ainda mais a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. 321. O dia da comemoração dos mortos possui uma importância maior para os espíritos? Eles se preparam para receber aqueles que vão orar em suas sepulturas? Os espíritos entendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. 321a. O dia de finados é para os espíritos um dia de reunião junto às suas sepulturas? Nesse dia, os espíritos se reúnem nos cemitérios em maior número, porque é o maior número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito apenas comparece por causa de seus amigos e não pela multidão indiferente. 321b. De que forma os espíritos comparecem aos cemitérios e como eles se apresentariam caso pudessem se tornar visíveis? Se apresentariam com o mesmo aspecto da última encarnação. 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, também comparecem ao cemitério? Lamentam por não encontrar amigos que se lembrem deles? Que lhes importa a terra? Eles apenas se prendem a ela pelo coração. Se aí não há amor e ninguém mais se lembra deles, nada mais existe que prenda o espírito à terra. Eles têm para si o universo inteiro. 323. O que mais agrada ao espírito, uma visita ao seu túmulo ou uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é a maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior de um sentimento íntimo. Na realidade, a prece sincera é que valoriza o ato de lembrar. Quando a prece vem do coração,
pouco importa o lugar. 324. Os espíritos que são homenageados por estátuas ou monumentos assistem às inaugurações? Ficam felizes com a lembrança? Muitos comparecem à inauguração quando podem. Entretanto, ficam mais felizes com a lembrança que os homens guardam deles do que com as estátuas ou monumentos. 325. Por que certas pessoas preferem ser enterradas em um determinado lugar em vez de outro? Após a morte, elas se retornam a esse lugar com mais satisfação? Essa importância atribuída a uma coisa tão material não é um sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por determinados lugares significa inferioridade moral. Que importância pode ter um pedaço ou outro de terra a um espírito elevado? Ele não sabe que se reunirá aos que ama, mesmo que seus ossos estejam enterrados em lugares separados? 325a. Podemos considerar futilidade enterrar no mesmo lugar todos os membros de uma mesma família? Não. É um costume piedoso e em testemunho de simpatia para com os entes queridos, embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos. Ela é útil aos homens, porque as lembranças ficam concentradas em um só lugar. 326. O espírito, quando retorna ao mundo espiritual, fica sensibilizado com as homenagens que prestam aos seus despojos mortais? O espírito que já atingiu um certo grau de perfeição não possui mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Entretanto, existem espíritos que, nos primeiros momentos que seguem ao seu desencarne, sentem um grande prazer pelas homenagens que recebem, ou ficam tristes com a falta de atenção que dão aos seus despojos mortais. Isso ocorre porque eles conservam ainda vários preconceitos do período em que estiveram na Terra. 327. O espírito assiste ao enterro de seu corpo físico? Frequentemente assiste. Entretanto, algumas vezes sua perturbação é tão grande que ele não entende o que está acontecendo. 327a. O espírito fica lisonjeado com o número de assistentes que comparecem no seu enterro? Mais ou menos. Isso dependerá do sentimento com que as pessoas comparecem ao enterro. 328. O espírito recém-desencarnado assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Deus permite que isso aconteça para que o espírito se instrua ao conhecer o valor daqueles que o lisonjeavam. Nessas reuniões, todos os sentimentos dos herdeiros se tornam claros como realmente são. A decepção que o espírito sente ao ver a cobiça dos que dividem seus bens o esclarece quanto à verdadeira consideração que os parentes tinham por ele. Entretanto, também chegará a vez daqueles que hoje estão lhe causando essa decepção. 329. O respeito instintivo que o homem sempre consagrou aos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, provém da intuição do que existe uma vida futura? Esse respeito é a consequência natural da intuição de que realmente existe uma vida futura. Sem essa intuição, o respeito pelos mortos não teria sentido.